Maravilha, então dando sequência aqui aos nossos exemplos com o SP8266 programando através do Platform I/O integrado aí no VS Code, nós vamos agora para o segundo exemplo, onde nós vamos aprender a ler uma entrada digital e acionar um LED, tá? Então, lê um botão, no caso aqui vai ser o exemplo, e aciona uma saída conforme o estado desse botão, tá? Então, vamos criar um novo projeto, 02 ESP 02, vamos manter o padrão, exemplo ESP8266, perfeito. A placa Node MCU, e aí essa versão com módulo 12E, Framework Arduino e Finish. Aqui ele já está mostrando o terminal serial da outra placa, já está funcionando, mas vamos lá. Então aqui ele já abriu o outro exemplo, né, o exemplo 02, o nosso source está aqui. Então vamos agora fazer a leitura aí de um botão. Então define BT. Deixa eu olhar aqui na placa. Então, aqui na nossa placa, a gente tem diversos pinos aqui disponíveis, tá? Eu vou colocar o meu botão, esse botão push botão aqui, o sinal está aqui no amarelo, então eu vou colocar ele aqui no D6, perfeito? Então, está aqui o D6, vamos continuar controlando esse LED aqui da placa, por enquanto. Então, voltando aqui para o código, vamos colocar o botão então no D6, perfeito? Legal. Então, para usar esse botão como uma entrada, né? Então, pin mode, nós colocamos aqui BT e input. Esse botão, ele já tem o resistor de pull-up, tá? Então a gente não precisa se preocupar aqui em colocar no código. Beleza. Então, perfeito. Vamos fazer aqui um teste simples, né? If vamos colocar assim, digital read, e aí qual o pino? Botão. Se for igual a low, significa que o botão foi pressionado. E aí, quando está pressionado, vamos colocar aqui o LED, né? Define LED, está no pino 16, que é aquele mapeamento aí do Node MCU. Então, além de a gente tem que configurar ele aqui também, né? Pin mode LED output. E agora a gente já consegue manipular este LED aqui no código, como uma saída. Então, digital write LED high. Então, se o botão for pressionado, o LED acende. Se ele for solto, o LED vai apagar. Então, uma forma simples, só para a gente testar aqui se está funcionando a leitura do botão e já acionando o LED. Perfeito? Então, compilando e já vai carregar para a placa. Se não tiver nenhum erro, aparentemente não. Nós já vamos testar aí. Beleza, deu um erro. Tá? Deu um erro de upload, mas isso devido à porta, tá? Então, conforme acho que eu mexi aqui, eu acho que eu fiz algum problema. Às vezes também os pinos que você usa também pode dar problema de upload, tá? Mas no caso aqui era mais problema de porta mesmo. Então ele já está fazendo o upload aí. E nós já vamos testar na placa. Então vamos dar uma olhada aqui na placa. Terminando aí o upload, a gente já testa. Beleza. Então, terminou, apertou, acende o LED, soltou, apaga o LED, conforme o nosso código. Vamos fazer algo mais interessante. Primeiro eu vou colocar aqui no D3, colocar no D3. Vamos colocar esse LED, ele já está aceso porque a gente não configurou esse pino. Eu vou mudar aqui então o código para o D3 e a gente começa a trabalhar com esse LED externo. Aí fica bacana. Deixa o LED da placa para a gente colocar algum status, né, de funcionamento, algo nesse sentido. Então vamos trabalhar com esse LED externo. Vamos, tá acabando a compilação aí, né, o upload. Nós já vamos testar aqui. Esse LED é para ter o mesmo funcionamento aí. Então,
Vamos colocar no D5 porque esse LED, esse pino do D3, ele é um pino especial. Deixa eu colocar aqui no D5, é melhor. Alguns pinos, se você colocar, ele, dependendo do modo de funcionamento da placa, ou até mesmo o nível do pino, pode influenciar ali no módulo. Então tem que entender quais são as funções desses pinos para você conseguir colocar um hardware ali pendurado na placa. Perfeito? Então, tá aí. No caso aqui a lógica está invertida, né? Para esse LED, mas pressionando ele apaga e beleza? Certo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui no código. Vamos agora fazer algo mais interessante, que vai ser o seguinte. Vou pressionar o botão uma vez, o LED vai inverter o seu estado e vai continuar até que eu pressione outra vez. Tá? Então, uma função toggle aí. Então, quando a gente pressiona o botão, ele dá um bounce. É interessante a gente tentar pegar, né, esse estado aí. Mas também a gente pode ver também que quando a pessoa pressiona o botão, além do bounce, o tempo de pressionar e soltar o botão ele é muito mais devagar do que quantas vezes o loop vai passar aqui. Então é interessante a gente dar um tempo aí para a leitura. E o usuário tem que soltar o botão para poder fazer outra ação, tá? Lógico, depende da aplicação que você vai fazer. Nesse caso aqui, a gente pode dar um delay aí de 100 milissegundos, tá? E aí vamos testar novamente se o botão continua em estado low, porque pode ser apenas um ruído, né? Uma entrada ali que continua. Além disso, nós vamos verificar qual que era o estado anterior do botão. Então, a gente vai precisar de uma variável auxiliar aqui do tipo boolean, que vai ser estado, vou colocar aqui, estado BT. Se for igual a solto, né, nós vamos fazer essa ação. Mas se ele tiver pressionado, ele não vai fazer essa ação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente inverter o estado do LED, eu vou fazer assim para inverter. Digital read LED, tá? E a gente inverte o estado atual daquele pino. Então ele vai ler e a gente passa como parâmetro o valor invertido. E aí nós avisamos aqui também que o botão agora, né, a partir do momento que ele fez a ação, ele está pressionado. Então, estado BT igual a pressionado. Perfeito? Então aqui nós temos como verificar. Mas quem vai soltar o estado aí avisar que o botão foi solto? Então quando o botão não for pressionado, nós aqui avisamos que ele foi solto. Então estado BT igual a solto. Mas quem são essas variáveis solto, tal? A gente vai ter que definir lá em cima. Então vamos fazer aqui primeiro as constantes, né? Define solto 0 e define pressionado 1. E uma variável aqui do tipo boolean é estado BT, o que nós chamamos aqui. E aí eu vou começar com o estado BT igual a solto. Beleza? Então, aparentemente aqui é para funcionar. Vamos já mandar para a placa. Terminando aí de fazer o upload, nós já vamos ver aí se o botão está respondendo aí na forma que a gente quer. Pressionar uma vez, muda o estado do LED e aí eu tenho que pressionar outra vez para mudar novamente. Então, ele já está inicialmente aceso. Pressionei uma vez, apagou. Então, beleza. Enquanto tiver, vai ficar nesse estado. Cheguei, quero inverter o estado. Pressiono novamente. E aí, o filtro aqui que a gente fez para eliminar o bounce aí, colocamos 100 milissegundos. Ele está funcionando muito bem. E também ele pega aí, detecta o estado do botão. Então, se eu manter pressionado, ele não vai mudar o estado do LED enquanto eu não soltar. Soltei, beleza.
inverter o estado. Então, beleza, esse exemplo aqui foi bem bacana. Então, pegue aí a forma de ler o botão, né? Entenda ali o fluxo do programa, do if, do teste também. Como que detecta se o botão está solto ou pressionado. Esse é um exemplo aí que vai te ajudar bastante em fazer aplicações de leitura de teclas, tá? Então, fica aí. Qualquer dúvida, é só deixar seu comentário aqui nos posts e seguimos aí nos próximos vídeos com mais exemplos.